A Unidade 731 foi uma instalação militar japonesa responsável por experiências cruéis sobre humanos durante a Segunda Guerra Mundial. Este texto explora 30 curiosidades cruéis associadas a essa instituição. 1. Experimentos com congelamento. Prisioneiros foram expostos a temperaturas extremamente baixas para estudar hipotermia. Muitas vítimas não sobreviveram aos estudos. 2. Vivissecção sem anestesia. Cirurgias foram realizadas sem anestesia para entender a resistência à dor. Prisioneiros eram abertos e seus órgãos removidos enquanto vivos. 3. Prisioneiros usados como cobaias, civis, inclusive mulheres e crianças, eram vistos como marutas, ou toras de madeira, simbolizando objetos descartáveis para experimentos. 4. Desenvolvimento de armas biológicas. A Unidade 731 experimentou com armas biológicas, infectando prisioneiros com peste bubônica, antraz e outras doenças mortais. 5. Testes com explosões. Granadas e dispositivos explosivos eram detonados próximos a prisioneiros para medir os efeitos de estilhaços e queimaduras. 6. Pesquisas em resistência à desidratação. Prisioneiros eram privados de água por semanas para estudar a reação do corpo à desidratação extrema. 7. Experimentação com ondas de calor. Prisioneiros foram submetidos a calor extremo para avaliar os efeitos internos e externos no corpo humano. 8. Estudos sobre doenças sexualmente transmissíveis. Prisioneiros eram infectados com sífilis e gonorreia para entender a progressão não tratada dessas doenças. 9. Uso de armas químicas. A unidade investigou o impacto de gases venenosos em humanos, testando reações e níveis de dor. 10. Sobrevivência em altitudes elevadas. Experimentos envolviam exposição a ambientes de baixa pressão para estudar os efeitos no organismo humano. 11. Prisioneiros como substitutos de soldados. Resultados dos experimentos eram usados para desenvolver táticas de guerra mais eficazes. 12. Experiências com gravidez e partos. Mulheres grávidas eram usadas para entender complicações na gestação e no parto, muitas vezes sem anestesia. 13. Transplante de órgãos forçado. Prisioneiros eram submetidos a transplante sem anestesia, resultando em morte ou danos permanentes. 14. Testes de resistência ao calor e ao frio extremos. Exposição prolongada aos elementos visava entender os limites do corpo humano. 15. Sondagem de resistência à fome. Prisioneiros eram deixados sem comida por longos períodos, às vezes até a morte. 16. Criação de tensões psicológicas extremas. Estudos foram feitos para compreender o colapso mental sob extremo estresse e desumanização. 17. Exposição a raio-x em doses letais. O objetivo era entender os efeitos da radiação e sua utilização potencial em campo de guerra. 18. Dissecção pós-experimentos. Após submeter prisioneiros a extremidades, seus corpos eram dissecados para análise post-mortem. 19. Inoculação forçada de doenças e bactérias. Prisioneiros recebiam injeções com patógenos para estudar a resposta imunológica. 20. Educação e treinamento militar. Dados dos experimentos eram usados para treinar soldados japoneses em técnicas de sobrevivência. 21. Compilação de relatórios detalhados. Experiências eram documentadas para uso futuro em estratégias de guerra. 22. Condições desumanas do acampamento. Prisioneiros viviam em condições atrozes, facilitando a disseminação de doenças e uso contínuo para experimentos. 23. Experiências em animais. Algumas experiências eram realizadas em animais para prever seus usos em batalhas. 24. Métodos de controle de natalidade e esterilização. Prisioneiros eram usados para testar métodos de esterilização aplicáveis em larga escala. 25. Uso de mulheres como portadoras de doenças. Prisioneiras eram infectadas, e suas gravidezes monitoradas. 26. Experiências com histeria coletiva. Histerias em massa eram promovidas para estudar reações psicológicas extremas. 27. Transfusão de sangue entre espécies. Testagem de transfusões de sangue entre espécies, muitas vezes com resultados fatais. 28. Estudo em resistência à dor. Prisioneiros eram torturados para entender os limites da dor e desenvolver técnicas de interrogatório. 29. Impacto fisiológico de toxinas. Toxinas e venenos eram administrados para entender seus impactos. 30. Destruição de evidências. No final da guerra, tentativas de destruir evidências e executar prisioneiros restantes foram feitas.